Olá, nós vamos começar agora o segundo módulo do nosso curso. Resumindo brevemente, no primeiro módulo nós examinamos a concepção cartesiana da filosofia, vimos como essa concepção da filosofia, entendida como uma revisão geral de todas as nossas crenças de uma só vez, conduz ao ceticismo cartesiano. Examinamos algumas tentativas de responder ao desafio cético de dentro do senso comum, seja com a filosofia do Austin, seja com a filosofia do Moore. Vimos que essas duas tentativas não respondem ao ceticismo. Portanto, de alguma maneira, se a filosofia é essa revisão geral de todas as nossas crenças de uma só vez, nós somos levados a pensar que a filosofia se converte num ataque, numa crítica do senso comum, e que o senso comum é incapaz de se defender desse ataque filosófico que conduz ao ceticismo, né? Em seguida, eu aludi, embora a gente não tenha visto uma outra concepção da filosofia, ou uma outra tentativa de resposta ao ceticismo. Essa tentativa não viria do próprio senso comum, ou da vida comum, né? Que seria uma resposta de tipo kantiano. O Kant teria, segundo Weierstrass, uma concepção de filosofia distinta da do Descartes, em que a filosofia não se contrapõe ao senso comum, mas, ao contrário, a filosofia teria como tarefa tentar explicitar as condições pelas quais nós, de fato, teríamos conhecimento na vida comum e na ciência, né? O Porchat tem uma posição um pouco diferente da do Weierstrass, mas os dois entendem que o Kant não responde ao desafio cético, assim como, num certo sentido, nem o Descartes, nem o Moore, nem o Austin teriam respondido ao desafio cético, né? Se é assim, de que maneira nós poderíamos responder ao ceticismo cartesiano ou superar o ceticismo cartesiano? Então, a proposta da segunda metade do nosso curso, né, do módulo 2 do nosso curso, é examinar uma forma diferente de ceticismo, que é o ceticismo neopirrônico, né? De alguma maneira, nós estamos estudando o ceticismo do sexto empírico lá atrás, mas isso é história da filosofia. Se trata de tentar elaborar uma concepção atualizada do neopirronismo que, de alguma maneira, se afaste desse ceticismo cartesiano que parece tão desastroso, né? Como o Weierstrass deixou claro no final do seu primeiro capítulo, no livro dele, A Significação do Ceticismo Filosófico, e que, de alguma maneira, o Porchat também sempre tentou evitar esse ceticismo cartesiano, né? Isso aparece no Saber Comum e Ceticismo, que a gente viu na última aula que eu gravei para vocês, e mais bem argumentado no texto dele, Ceticismo e Mundo Exterior, que eu vou retomar um pouco ao longo das próximas aulas, seja aqui gravadas, seja nas aulas presenciais. Então, o que eu pretendo fazer nesse segundo módulo é me concentrar, em primeiro lugar, num texto do Porchat, que é o texto sobre o que aparece, que é o texto inaugural do neopirronismo dele, é o texto mais importante para entender toda a posição dele a partir de 1991, que é quando ele, então, finalmente se rende ao ceticismo, mas não ao ceticismo cartesiano. Por quê? Porque ele percebe que os argumentos que ele dirigiu contra o ceticismo em geral, seja na sua forma cartesiana, humeana, acadêmica ou na forma pirrônica, esses argumentos não valeriam contra o ceticismo pirrônico. Ele percebe que o ceticismo pirrônico é mais forte e mais interessante do que ele tinha inicialmente imaginado ou pensado, né? Então, ele dá uma reviravolta no pensamento dele e ele percebe que aquelas objeções que ele tinha dirigido não funcionam contra o pirronismo e que, na verdade, a proposta pirrônica era
muito próximo daquilo que ele sempre tinha buscado, desculpa, como uma posição filosófica coerente, consistente, desejável, né? É claro que não se trata de um curso sobre o Porchat, né, como um todo, mas é importante notar, então, que em 1991 ele publica esse texto sobre o que aparece e muda de posição. E eu vou, então, discutir criticamente esse texto do Porchat, né, num artigo que eu publiquei alguns anos depois, em homenagem ao Porchat, depois que o Porchat morreu, né, que se chama Sobre a Maneira Neopirrônica de Agir e Pensar, que é o capítulo 3 do meu livro, A Experiência do Cético. Esse capítulo 3 ele é concebido como uma discussão muito próxima, na verdade, quase página a página, desse artigo do Porchat sobre o que aparece. Eu não cito o Porchat porque, na verdade, eu teria que citar quase toda a linha, porque a minha ideia foi escrever a minha versão do neopirronismo, discutindo criticamente a versão do neopirronismo, tal como esboçada no artigo fundamental do Porchat sobre o que aparece, né? A minha interpretação desse texto sobre o que aparece, e, na verdade, de todo o neopirronismo do Porchat, está no capítulo 3 do meu livro, Uma Visão Cética do Mundo, Porchat e a Filosofia, que é onde eu interpreto o Porchat, né? Eu tento explicar como eu leio e entendo o neopirronismo do Porchat. Nesse capítulo 3, sobre a maneira neopirrônica de agir e pensar, é uma discussão crítica, quer dizer, já é o que eu penso sobre o Porchat, ou, talvez melhor, como que eu reelaboro o neopirronismo da minha perspectiva, tendo em vista aquilo que o Porchat elaborou e construiu no texto dele, né? Então, a minha proposta aqui para esse módulo 2 é que vocês leiam os dois textos e que, na verdade, a gente vá seguindo aos poucos aquilo que o Porchat diz no texto dele e depois discutir criticamente aquilo que o Porchat disse a partir do que eu estou dizendo, isto é, da minha reflexão, tendo por base o Porchat, parte por parte do texto dele, né? Então, talvez valha a pena eu dizer agora, em algumas palavras, como é que eu acho que a gente deve ler o Sobre o que Aparece, né? Acho que o Sobre o que Aparece pode ser dividido em três, o próprio Porchat já divide em 15 sessões, mas a gente pode organizar da seguinte maneira. As duas primeiras sessões podem ser entendidas como uma parte crítica do texto. É a parte em que ele retoma os argumentos que ele sempre utilizou longamente, que é o argumento do conflito das filosofias, que eu acho que aqui aparece de uma maneira nova, que eu prefiro chamar de desacordo das filosofias dogmáticas, né? Na verdade, o Porchat vai reformulando esse argumento, ele é sempre muito parecido, mas ele recebe diferentes formulações, e quando ele vira um neopirrônico, eu acho que ele dá uma formulação mais propriamente pirrônica, dos céticos pirrônicos, e não, por exemplo, quando ele publica O Conflito das Filosofias, lá em 1969, onde ele dá uma versão estruturalista para o conflito das filosofias, né? Quer dizer, de alguma maneira, uma formulação dogmática do conflito das filosofias, porque, naquele momento, o Porchat aceitava uma filosofia dogmática, que era o estruturalismo. Então, usando essa filosofia estruturalista, ele dá uma formulação própria para o conflito das filosofias, e agora que ele se torna um cético pirrônico, ele dá uma formulação mais propriamente pirrônica do conflito das filosofias, que eu prefiro chamar como desacordo das filosofias dogmáticas, né? E, no entanto, nos anos 70 e 80, o Porchat elaborou uma filosofia da visão comum do mundo que ele pretendia que não fosse uma filosofia dogmática e especulativa, mas agora, em 1991, ele se dá conta de que era, sim, uma filosofia dogmática, apesar de ele não ter achado isso durante os anos 70 e 80, né? Então, ele vai incluir
a filosofia da visão comum do mundo nesse desacordo das filosofias dogmáticas, porque a filosofia da visão comum do mundo é também uma filosofia dogmática, né? E o que surpreende um pouco nessa primeira parte, que é uma parte crítica, é que o Porchat não só inclui nesse conflito das filosofias as filosofias dogmáticas, inclusive a filosofia da visão comum do mundo, que me parece correto, mas ele vai incluir também, no final da seção 2, as opiniões dos homens comuns. Quer dizer, de alguma maneira, o Porchat preserva, mesmo no neopirronismo, e pelo menos nesse começo do texto, a ideia de que a filosofia cética também ataca as opiniões dos homens e das mulheres, claro, né, do ser humano, assim que se costuma falar, né, mas, de qualquer maneira, as opiniões comuns das pessoas na vida cotidiana delas, né? E aí ele encerra a parte crítica, em que ele vai, então, suspender o juízo, né? Uma suspensão do juízo sobre todas as afirmações dos seres humanos, sejam os filósofos ou os não filósofos, é o resultado desse primeiro argumento muito geral, que é o argumento do conflito das filosofias, né? A partir da seção 3, o Porchat começa a parte positiva, né? Se a gente quiser simplificar, do ponto de vista da teoria, o Porchat neopirrônico suspende o juízo sobre todas as afirmações que pretendam ser verdadeiras, né? Do 3 ao 6, ele vai, então, expor aquilo que resta depois da suspensão do juízo, que é aquilo que permite, de alguma maneira, o cético continuar vivendo. E isso é a noção do fenômeno, né? Em grego, phainomeno, e que para o Porchat é aquilo que resta depois da suspensão do juízo. Portanto, a noção fundamental para o neopirronismo do Porchat é a noção de phainomeno, o fenômeno, ou aquilo que aparece. Daí o título do artigo ser sobre o que aparece, porque todo o neopirronismo do Porchat é construído sobre essa noção do que aparece, né? É o retorno à vida comum, e retornar à vida comum significa agir de acordo com aquilo que aparece, e o Porchat, então, vai explicar o fenômeno como um critério de ação para o cético pirrônico na sua vida. Nas sessões 7 a 10, o Porchat vai, então, discutir como se deve entender essa noção de fenômeno, o fenômeno ou aquilo que aparece, né? Por quê? E aí a gente vai ter que retomar, mais para frente, o texto dele, Ceticismo no Mundo Exterior. Como eu disse, o Porchat fazia certas críticas às várias formas do ceticismo cartesiano, ceticismo humeano, ceticismo acadêmico e ceticismo pirrônico, porque o Porchat entendia o fenômeno como uma representação mental, né? Essa foi a interpretação que o Porchat deu no texto de 1986, Ceticismo e Mundo Exterior. E agora ele percebe que ele interpretou mal, ele tinha interpretado mal a noção de fenômeno ou o que aparece lá atrás. E ele percebe que o cético pirrônico antigo não tinha uma doutrina, uma teoria, uma explicação do que é o fenômeno. Isto é, o cético pirrônico antigo não entendia que aquilo que aparecia fosse uma representação mental, uma entidade mental, algo que se passa na mente do ser humano. Então, nessas sessões 7 a 10, o Porchat volta atrás na interpretação dele da noção de fenômeno, né? Que deixa de ser uma representação mental, isto é, ele deixa de interpretar a noção de fenômeno ou do que aparece
como uma representação mental, algo que está na nossa mente, algo imaterial, não físico, incorporal, por meio do qual nós, de alguma maneira, teríamos acesso ao mundo exterior, né? Isto é, nós conheceríamos o mundo exterior por meio do fenômeno, nós não teríamos acesso às próprias coisas, mas somente aquilo que nos aparece, e aquilo que nos aparece seria uma entidade na nossa mente. Então, por meio de algo que a mente percebe em si mesma, ela teria de inferir alguma coisa no mundo. Ora, aqui, claramente, o Porchat está projetando no sexto empírico a noção, a maneira pela qual o Descartes entende que nós conhecemos o mundo exterior. Não se trata propriamente de um anacronismo, porque os estoicos, os céticos acadêmicos e também os cirenaicos tinham uma concepção parecida, mas os céticos pirrônicos antigos jamais aceitaram a ideia de que um fenômeno é uma representação ou uma entidade mental incorpórea, né? Ou, de qualquer maneira, mesmo se fosse corpórea, como algo por meio do qual nós teríamos acesso a um mundo exterior fora da nossa mente, né? E isso ele faz do parágrafo 7 ao 10, e ele passa a entender que aquilo que aparece, né, aquilo que aparece pode ser um objeto no mundo. Então, se eu experimento um mel e o mel me aparece doce, não é que eu tenho uma representação de um mel doce na minha mente, mas é o próprio mel que eu ponho na minha boca e produz a doçura em mim, é o próprio mel que aparece doce, né? Quer dizer, o próprio mundo aparece para mim. E isso, então, o Porchat desenvolve das sessões 7 a 10, e a partir da sessão 11, que vai da 11 a 15, eu acho que o Porchat dá que a quarta e a última parte do texto, né? Embora essas duas primeiras, a segunda e a terceira parte, a parte em que ele mostra que o fenômeno é o critério de ação, né, do cético na vida, ele pode continuar vivendo, e depois a explicação, né, ou pelo menos a rejeição de uma interpretação inadequada do fenômeno, poderia se constituir uma segunda grande parte, né? Uma segunda grande parte que se divide nessas duas que eu acabei de falar, e aí teria uma terceira e última parte, ou se vocês quiserem, uma quarta parte, que vai das sessões 11 a 15, em que ele trata de desenvolver de uma maneira bastante incipiente, mas depois nos outros textos ele vai insistir naquilo que me parece ser uma contribuição fundamental do neopirronismo, do Porchat para o ceticismo pirrônico, de um modo geral, que é a noção de uma visão cética do mundo, né? Quer dizer, não apenas o cético pirrônico pode viver a sua vida, como, além disso, ele pode, dado que ele é um filósofo, ele pode explicitar, articular num discurso, né, escrito ou oral, mas de alguma maneira, ele pode explicitar a visão que ele tem do mundo. Ele não vai pretender que essa visão seja verdadeira no sentido que os filósofos pretendem, né? Não se trata de transformar essa visão cética do mundo numa visão dogmática do mundo, né? Uma espécie de uma filosofia dogmática. No entanto, essa experiência que o cético tem do mundo, né, e por meio da qual ele vive no mundo, porque talvez a melhor tradução da noção de fenômeno seja justamente a ideia de uma experiência do mundo. O que é o fenômeno? O fenômeno é a experiência do mundo, mas não uma experiência subjetiva, né? É a experiência que um ser humano que está no mundo tem do mundo, e é esse mundo que produz, né, essa experiência, ou é na relação da pessoa com o mundo que se produz essa experiência do mundo. Então, não há nenhuma subjetividade na expressão experiência do mundo, né? Mas, de alguma maneira, essa experiência que o cético tem do mundo, ela é articulada, ela é permeada por uma certa visão que a gente tem do mundo, uma concepção que a gente tem do mundo, e o Porchat concebe, pensa que é possível, então, o cético pirrônico ou neopirrônico,
explicitar num discurso essa sua visão do mundo, né? Por exemplo, e aí que ele termina o texto, o cético pode ter uma concepção da ciência. Ele pode aceitar que a ciência é um tipo de conhecimento científico, é um conhecimento mais elaborado do conhecimento comum, e esse conhecimento científico faz parte da visão cética do mundo, né? Bom, esse esquema que eu apresentei para vocês, uma parte negativa e depois uma parte positiva. A parte positiva tem um primeiro momento mais prático, né, que é viver segundo o fenômeno, e depois explicar o que ele entende por fenômeno, rejeitar uma interpretação inadequada da noção de fenômeno e propor uma interpretação do fenômeno lá no texto empírico mais adequada, e, finalmente, falar dessa explicitação do fenômeno, né, da experiência do mundo, que traz embutido uma visão cética do mundo, e, como um filósofo, ele poderia, então, explicitar essa sua visão cética do mundo. Desculpa. Isso tudo, de alguma maneira, vai ser reelaborado, aprofundado, né, detalhado nos artigos seguintes do Porchat. Por exemplo, a primeira parte, que é a parte crítica desse texto sobre o que aparece, o Porchat usa basicamente o argumento do conflito das filosofias, ou, nessa versão do conflito das filosofias, o desacordo das filosofias dogmáticas. O texto dele seguinte, de 1993, Ceticismo e Argumentação, vai nos oferecer um arsenal, um leque de argumentos céticos muito mais amplo e muito mais poderoso do que apenas o conflito das filosofias. Em 95, ele vai escrever um outro texto, para mim é o melhor texto dele, Verdade, Realismo, Ceticismo, em que ele vai aprofundar muito essa noção de visão cética do mundo. Ele vai mostrar de uma maneira mais adequada como o Kant é um filósofo que nos encaminha, de alguma maneira, para o neopirronismo, mas ele também é um filósofo dogmático, né? E ele vai explicar melhor como é possível um conhecimento e mesmo uma verdade dentro da posição neopirrônica, né? Eu acho que esse é o texto com o qual eu mais simpatizo do Porchat, inclusive, né? Do qual eu me sinto mais próximo. Sobre a loucura, ele vai também desenvolver um outro tipo de argumento a favor do ceticismo neopirrônico, dessa vez de tipo mais próximo do ceticismo cartesiano. É um texto bastante ambíguo, né? Porque o ceticismo pirrônico se afasta muito do ceticismo cartesiano, e, no entanto, esse é um texto em que o cético pirrônico pode se aproveitar do ceticismo cartesiano e trazer mais argumentos contra as filosofias dogmáticas. Em suma, o que eu quero dizer é que o Porchat, em outros textos, vai aprofundando, desenvolvendo e, às vezes, até modificando algumas coisas sobre o que aparece, né? Mas isso nos levaria longe demais, né? O que eu vou fazer, eu vou encerrar essa aula aqui, é dizer que nós vamos fazer, provavelmente, 4 aulas, né? Aulas em que nós vamos discutir cada uma dessas partes sobre o que aparece. Eu vou invocar, às vezes, alguns outros textos do Porchat, talvez alguma coisa do texto empírico, e vou, ao mesmo tempo, expondo aquilo que eu penso e apresentei, né, aqui no capítulo 3 do meu livro. Mas, antes de encerrar, desculpe, minha garganta está pegando aqui. Eu gostaria de avisar, por exemplo, no capítulo 4, chama Neopirronismo e Desacordo. Está publicado uma versão anterior, menos boa, com alguns problemas, né? O capítulo 4, Neopirronismo e Desacordo, discute com bastante minúcia toda essa ideia do conflito das filosofias ou do desacordo entre as filosofias dogmáticas, né? Eu acho que com detalhes que o Porchat não costuma entrar, né? E
O capítulo 5 do meu livro chama A Percepção como uma Relação, uma análise do conceito comum de percepção, vai discutir muito essa questão da terceira parte do texto do Porchat, que é o fenômeno, né? Aquilo que aparece não é uma entidade subjetiva, a percepção não se reduz a algo apenas no sujeito, mas envolve uma relação com o mundo, e eu vou tentar dar a minha explicação, que o Porchat não chega a elaborar com esse grau de detalhe, mas que, de alguma maneira, remete ao texto dele, Ceticismo e Mundo Exterior, de 86, tal como eu falei. Isso é um monte de coisa para ver, mas o básico é, antes de mais nada, ler sobre o que aparece do Porchat. Eu espero ter dado algumas orientações iniciais, depois eu vou dar outras, e, em seguida, ler o meu texto, né, o capítulo 3, sobre a maneira cética, a maneira neopirrônica de agir e pensar, que é relacionando cada uma das minhas partes do meu texto a essas partes que eu falei aqui do texto do Porchat, porque eu acho que isso vai esclarecer muito. E depois nós vamos retomando isso com mais vagar, tá certo? Então, é isso. Essa aula acho que já ficou bastante longa para uma primeira introdução, e voltamos a conversar de novo mais para frente. Obrigado.